Boa tarde, turma. Estamos aqui nessa quarta-feira, dia 8, se preparando para bater um papo com o pastor Hodson sobre a questão de sobre direitos humanos, né? O que é os direitos humanos, que tanta gente confunde e acha que é apenas proteção de um determinado setor da sociedade ou de determinadas pessoas. Pastor Hodson, que é professor de história, que também é professor de filosofia, e hoje a gente vai bater um papo sobre esse direito tão importante que tem a ver com um direito primordial a tudo aquilo que a gente reconhece como importante para a vida e que às vezes a gente não dá a devida importância. Então, é um prazer imenso poder contar com o pastor Hodson aqui nessa live, para que a gente possa estar batendo um papo nesse momento tão importante aí da nossa caminhada. Com muito prazer que a gente vai recebê-lo aí para continuar batendo um papo aqui sobre temas tão importantes que tem a ver com direito à vida, com direito à educação, com direito à saúde, com direito aos vários aspectos daquilo que é importante para a vida humana, né? Por isso, direitos humanos, né? O que é importante para a vida humana, né? Então é importante essa caminhada nossa e vamos lá, vamos participar. Tá aguardando vocês aí, aguardando aqui o pastor Hodson também entrar, para que a gente possa estar batendo esse papo, né? Sil Costa está aqui com a gente, Ronaldo, Paula, obrigado aí a turma que já está entrando para compartilhar com a gente essa live aí tão importante, com uma pessoa que tanto contribui aí nesse segmento importante que é o segmento religioso, né? Que trata fazer a cura espiritual também das pessoas. O Júnior está aqui com a gente, e que é importante para que a gente tenha uma segurança nas nossas vidas. E vamos chamar mais gente para participar conosco. Vamos lá. Estamos chegando. Pierre, pastora. Isso. Não. Pastora. R.A. Gilmara. Tem que ser pegado de Gilmara. Não tem não. Estamos aqui esperando o pastor Hodson entrar a nossa comunicação virtual, que sempre nos dá uma pegadinha aqui, e que a gente tem que estar o tempo todo fazendo algumas correções, mas estamos aqui. A Josivane já está conosco aqui, Gonçalves, Emanuel, Ronaldo. Então estamos aqui aguardando e já estamos chegando. No instantinho a gente começa o bate-papo. É o quê? É minúsculo. Para ficar online. Então, chama mais um, vamos. Mais três. Vamos convidar mais gente para participar enquanto o nosso pastor chega.
batendo esse papo com vocês aí, né? Há uma confusão às vezes na nossa interpretação, e muita gente ouve ultimamente um debate muito forte sobre aqueles que defendem os direitos humanos. Sempre foi rotulado como aqueles que defendem as pessoas que estão enclausuladas, que estão respondendo judicialmente na penitenciária. Direitos humanos, na verdade, não é isso, é o direito à própria vida, é o direito às coisas essenciais para a vida, né? Como a educação, como a moradia, como o saneamento básico, como a educação de qualidade, o direito à universidade, o direito à democracia. Então, esses são todos os direitos ao qual estão dentro do arcabouço quando a gente discute a questão dos direitos humanos, e que é tão importante para a vida da humanidade, é importante para a gente, né? Então, a gente está esperando aí o nosso convidado entrar. Acho que ele está com um pouquinho aqui de dificuldade, mas neste instante a gente resolve esse problema. É minúsculo, é maiúsculo? Não, é minuto mesmo. Pode ser pequeno. Ele disse que já estava. Maior. Chegando, estamos chegando. Hoje a conexão demorou um pouquinho, mas estamos chegando. Adriana, José Carlos, lá do João Paulo II. Vamos convidar os colegas aí também para ir participando conosco. Mirella, Giga Mona, Meire Hilse, essa coisa da comunicação, ela é boa, mas de vez em quando bota a gente numa saia justa danada, hein? A turma nossa que está aí, mas a gente que está se desafiando, eu que não tinha tanta habilidade com esse novo momento, de vez em quando a gente fica numa saia justa danada quando o nosso convidado não consegue acessar no mesmo tempo que a gente, para que a sintonia esteja muito próxima. A gente fica numa saia justa danada, mas vamos lá, é um novo momento. Mary Hazel, Wesley. Ó, Wesley, tudo bom? Só me dá mais um tempinho aí que nós estamos aguardando o nosso convidado. E enquanto isso não acontece, vamos pedindo a vocês que vamos chamando os amigos, colegas. Henrique. Subir, né? É isso aí. Obrigado, um abraço para você também, Wesley. Giladerson, Marcos Aurélio, Mona, Josivane, Massaroca ligada. Obrigado aí a Massaroca que está nos acompanhando. Jusilene Santos. Estamos aqui no aguardo. Vamos convidando mais gente. E chegue.
Ana Lúcia Santos Salitre também presente. Obrigado, querida. Henrique. Cadê o Samael? Marcelo, João. Carliane, um abraço, Carliane. Entrou. Bonequinho. Gilmar. Ainda não tá lá. Meu Deus. Nós sabemos que os últimos acontecimentos no Brasil têm sido de muita perca de direitos, inclusive dos direitos que estão dentro do inciso da Constituição que trata sobre os direitos humanos. O atual governo, a atual gestão da Presidência da República tem tirado cada vez mais direitos essenciais da sociedade, inclusive o direito à vida, que está sendo agora nesse período de pandemia subjugado aí por a falta às vezes de uma postura mais dura, mais séria, mais comprometida. Nós estamos há mais de 3 meses já sem ministro da saúde, né? Sem uma política específica aí da saúde, e que isso leva essa mensagem aqui. É isso mesmo. Estamos chegando. A conexão começou a acontecer. Boa tarde, pastor. Boa tarde, Tiano, meu amigo. Como é que está? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Como é que está nessa reclusão aí? Rapaz, eu esperava que pudesse, depois de 1 ano e 7 meses, rever meu pessoal em uma outra circunstância, mas a região do Sisal também está muito afetada. É a cidade de Valente, Serrinha, Teofilândia, Retirolândia, Conceição do Coité, Araci. Esta minha região aqui está bastante afetada. Mas eu tenho orado e pedido a Deus que abrevie esses dias. São dias maus, são dias nublados, dias difíceis,
mas fazem 30 dias este ano que eu deixei Juazeiro e por conta de um longo período sem ver meus pais, todos acima de 80 anos, minha mãe, meu pai, minha tia, acima dos 80 anos, aproveitei para visitá-los. Mas acompanho pela rede social, pela mídia, a situação do Vale, a situação das nossas cidades circunvizinhas. Tenho sentido muito com Sobradinho, Petrolina e a nossa querida Juazeiro. Quero desde já deixar assim minha compaixão, minha solidariedade com as famílias enlutadas, os óbitos, nossos irmãos juazeirenses. Então, estamos assim, todos de luto e pedindo a Deus que venha estancar este mal. E você, como é que está? Passo a bola para você aí, meu amigo. Estamos aqui tentando, como o senhor disse, pedir a Deus muita força, muita sabedoria e muita compaixão, e que Ele sempre tem por todos nós. Nós é que somos, que nem diz outro, indisciplinados com a vida humana e com o direito à vida. E estamos pagando um pouco também por esse indisciplinamento, inclusive ambiental, né? Esse desequilíbrio que a gente está vivendo é fruto daquilo que a gente fez com a própria natureza ou está fazendo, né? A gente precisa discutir isso. Mas queria muito te agradecer, pastor Robson, por topar fazer essa live conosco, discutindo um tema que, às vezes, para alguns, tem muito preconceito para ser enfrentado, que é o tema dos direitos humanos. Com certeza. Porque, para muita gente, os direitos humanos, às vezes, está relacionado apenas com a proteção do direito das pessoas que estão enclausuladas por algum ato cometido, por algum delito cometido. E o senhor, que é professor de História, que é professor de Filosofia, ter a oportunidade de debater alguém, principalmente que é também pastor, sobre esse tema, também ajudar a quebrar alguns tabus sobre essa visão humana que a gente tem sobre as coisas e dessa importância que a gente precisa dar aquilo que é direito humano, aquilo que é direito à vida, que é direito essencial. Então, queria um pouco que o senhor fizesse aí um preâmbulo do que é esse conjunto de direito que está dentro da caixa do que torna-se, na Constituição, um direito assegurado, preconizada como direito humano. É verdade, Tiano. Eu quero agradecer esta oportunidade e que pena que são estas as circunstâncias, mas não nos exime de compartilhar e estar assim debatendo, principalmente podendo acrescentar neste momento algo à sociedade. Obrigado a você, meu amigo, pelo convite e dizer que nós precisamos defender o Estado democrático de direito. Não nos resta, Tiano, outra opção, senão você perceba, e você é um legislador e está dentro desta de toda esta militância. Portanto, o artigo 5, Tiano, da Constituição é um artigo mais lido, é o artigo dos direitos, que devem ser preservados, que devem ser considerados, mantidos, protegidos, sobretudo esta expressão, protegidos. Então, o artigo 5º, que vem assim trazer à memória o que o Constituinte de 88 ele assegurou, de maneira que a nossa Carta Magna nos traz esta recomendação. Então, eu poderia dizer, Tiano, que todo brasileiro, todo ser humano brasileiro é igual a todo ser humano brasileiro. Esta parece uma repetição óbvia, mas na prática não. Portanto, todo brasileiro é igual a todo brasileiro.
Ninguém pode, Tiano, adquirir direito por conta da cor. O cara não pode adquirir um direito por conta da religião, por conta dessa estrutura física, biotípica, porque todos são iguais em natureza humana. A natureza humana nos faz assim, todos iguais. Nós somos diferentes e desiguais nos elementos acidentais. Por exemplo, aqueles elementos acidentais que não são bastante para dizer se uma pessoa é ser humano ou não. Vou dar um exemplo. Ninguém é ser humano porque é gordo. Ninguém é ser humano porque é magro. Então, estas características, elas são acidentais. Elas não conferem direito. Ninguém tem direito por conta destas características acidentais. A religião, a cor e por aí vai. Então, é preciso olhar de maneira protetora e zelosa, com muito zelo, o Estado democrático de direito, o direito adquirido, porque não é um valor negociável, é inegociável. Ô Tiano, eu acredito que nós temos uma igualdade que precisa ser preservada e temos uma desigualdade que ela pode ser harmônica. As coisas também podem ser desiguais no reino animal, no reino mineral. E agora eu estou falando de maneira mais filosófica. No cosmo. Veja, o reino mineral. Há uma desigualdade entre a pedra e o ouro. São desiguais os minerais. No reino vegetal, há uma desigualdade. Vamos dizer, o repolho comparado com o ipê são desiguais. O carvalho comparado com uma outra árvore são desiguais. Esta desigualdade, ela não é desarmônica. Um planeta é maior que outro. Esta desigualdade, ela é do Criador. Ela é boa. Há uma hierarquia. O professor que estudou, que se preparou e que tem, de repente, um salário melhor, esta desigualdade... O que deveria ter, né? Muito bem. O que deveria ter. Bem lembrado, meu amigo. O que deveria ter. E fica aí à mercê. Dessa questão toda. Mas a desigualdade, quando chega ao ser humano, há também uma desigualdade que não deve ser atribuída a direitos. Um sujeito é magro, um sujeito é alto, um sujeito é gordo, um sujeito tem, de repente, uma situação que lhe debilitou. São características que se aplicam a alguma diferença. Porém, isto não é suficiente para se estabelecer um preconceito, uma desigualdade de direitos. Estado democrático de direito. Então, somos todos seres humanos. O pastor, o homossexual, a lésbica, somos todos. O protestante, o católico, somos seres humanos brasileiros e todo ser humano brasileiro é igual a todo ser humano brasileiro. E a religião não pode trazer, ou a cor da pele, um direito superior ao outro. Então, isto é algo que deve se pontuar. Existe, então, só retomando, para encerrar, vou passar a bola para você. Existe uma desigualdade
nas coisas. E ela pode ser harmônica. O professor tem uma hierarquia superior ao aluno, porque o professor é aquele que ensina, o aluno é aquele que aprende. É uma hierarquia natural, uma desigualdade harmônica, diferente da desigualdade da natureza. A minha natureza é igual à sua natureza, nós somos seres humanos, e isto não pode ser de maneira nenhuma desigual. Veja, Tiano, eu encerro. Quer ver a importância do ser humano, a importância de excelência? No começo da história, até o final da história, nunca haverá um outro Tiano. Nunca haverá um outro Tiano. Olha que coisa absurda do valor humano. O valor humano. Do começo da história até o final da história, nunca haverá um outro Hodgson e um outro Tiano. Por quê? Nós somos únicos. Somos únicos. Somos iguais e somos desiguais. Mas esta desigualdade, por conta da cor, por conta da religião, por conta da pele, isto precisa ser encarado como um mal a ser banido. Eu passo a bola para você, meu amigo. Não, que bom o senhor fez esse preâmbulo, e aqui quero mandar um abraço para a turma que está nos acompanhando aqui, pedir à turma que vá chamando mais companheiros e companheiras, amigos e amigas, a Alexandra, a Claudiana, o Nixon, a Albertina, a Soreleida, a Emanuela, Erinaldo, Dinoelma, Fábio e Val, que é a minha esposa também, está acompanhando lá em casa. Que bom poder puxar esse debate com o senhor, e porque é que, assim, seria muito natural, do nosso ponto de vista do campo em qual eu milito, fazer um debate com a turma que já está nesse campo sobre direitos humanos. Por que é que a gente, conversando com os amigos, com Samael e com outros, a gente fez o convite? Que bom que você aceitou. Porque a gente precisa também quebrar um outro tabu, que é essa visão de que, às vezes, quem está em uma determinada religião, porque determinados formatos foram criados, parece que todo mundo tem o mesmo pensamento. Ouvir do senhor essa perspectiva de que o direito humano ele está acima de qualquer outra possibilidade, ou de qualquer outro formato, ou de qualquer outra condição de vida, ou seja, deve ser a busca de nós pela seguridade do direito, e por isso que eu falei que os professores deveriam ser melhor remunerados pelo aquilo que transmite ou pelo aquilo que são. Ouvir de o senhor, como pastor, que o direito que o homossexual, que a lésbica, que o presidiário, que a pessoa cometeu delito, não é porque ela cometeu, ela tem que ser julgada dentro da lei, mas ela não pode ser tirada o direito enquanto ser humano, do direito à educação, do direito ao saneamento básico, do direito à qualidade de vida, do direito à água potável, do direito essencial, do direito à democracia, que é o direito de todas as coisas. Porque parece que quando a gente fala de democracia, parece uma retórica como se fosse, quem quer falar de democracia é esse povo que está mais no campo da esquerda, como se o direito à democracia não fosse o direito à vida com todas as coisas que são importantes para a manutenção dela. Você não vai conseguir manter a vida com qualidade sem o direito à moradia, sem o direito ao transporte coletivo de qualidade, sem o direito ao acesso à escola, sem o direito à universidade, sem um direito fundamental à moradia, sem o respeito ao outro, sem o respeito às mulheres, sem o respeito aos negros, sem o respeito aos LGBT, sem o respeito aos homossexuais, sem o respeito às comunidades tradicionais, os quilombolas. Então, a gente poder puxar esse debate sobre o que é a importância da sustentabilidade e da garantia desses direitos, principalmente nesse momento tão importante, que as pessoas precisam refletir, inclusive, sobre aqueles que podem estar defendendo ou não o inciso 5º da Constituição brasileira, que é o inciso mais belo que o senhor falou, que é o da seguridade social, que é o da garantia de direitos, que é o cobertor de proteção
de todas as coisas, da garantia da saúde básica, da garantia da saúde plena e suplementar a todos, como instrumento de proteção à vida. Então, discutir e elaborar todos esses direitos como uma pauta fundamental para garantir a vida, e poder ouvir dela dialogar com o senhor tem uma importância pedagógica muito importante para a gente. Primeiro, para a gente desmontar preconceitos de um lado e de outro. Não é porque nós estamos religiosamente professando suas crenças e sua fé de forma diferente, que no direito nós somos diferentes. No direito nós somos igual. Com certeza. Com certeza, Tiano. Você imagina, no meio evangélico, você encontra um certo preconceito, com política, mas é um preconceito que precisa ser quebrado. Por quê? Política é a escola, política é a creche, política é o saneamento, política é a universidade, política é o hospital, política é esta qualidade de vida. Parece que algum segmento evangélico se tornou apolítico. Não pode discutir política, não pode. Alguns se eximem até, gostariam de se eximir até do voto, mas política é um meio e um instrumento muito eficiente para o benefício, porque política é a creche, política é a escola, política são as medidas e tomadas de atitudes e legislação em pró da sociedade, da comunidade. Então, esse preconceito de não querer discutir a política e ser acrítico, eu acho que a gente precisa mudar um pouco isso. Ô Tiano, então... Com isso, eu gostaria de dizer, eu quero dizer que a gente quebra realmente, a gente quebra tabus quando a gente sai da nossa caixinha, a gente sai do nosso quadrado e propõe uma conversa dentro de um campo mais amplo. Sim, e como a gente precisa, eu disse mais cedo, um pouquinho no debate que eu estava fazendo com a turma lá de Jaguarari, mandar um abraço para a turma lá, sobre desenvolvimento econômico, ajudando a construir um pouco lá o plano de desenvolvimento econômico lá da cidade, de que essa é a construção de um prédio que não só tem construção de andares superiores, às vezes precisa incluir alguns outros andares para construir novos andares, né? E quando a gente sai da caixinha, a gente se possibilita desmontar coisas e preconceitos que a gente construiu ao longo da história e reconstruir outros que sejam tão quanto importantes para a manutenção da segurança desse prédio ou dessa casa que a gente precisa construir todos os dias. Mandar mais um abraço aqui para a Edileide, para Guena, Edna, Rafael, Samael, Kelly, Islane, Orlenino, Ana Cláudia, Josivane. Isso é importante porque a gente precisa se dispor e ter a capacidade de também ouvir o outro, né? De também dar a possibilidade, a Neide está entrando aqui com a gente também, mandando um abraço, também dá a possibilidade de entender como funciona o outro lado da moeda. Se a gente não entender que a moeda tem duas faces e que a gente precisa ver a partir do nosso olhar, mas também compreender que o outro também tem uma outra visão, com outro ângulo, com outro jeito de ser, com outra forma de ver, e que a gente precisa ser respeitoso nessa construção, a gente não vai avançar muito. Não vai ter a possibilidade. Que bom que o senhor fala assim, não é só os evangélicos, os católicos também, a sociedade brasileira, ela terminou comprando um discurso da grande mídia de que a política não servia para nada, que todo mundo era igual. Mas nem os dedos da mão são iguais. Imagine as pessoas
E a política é tudo isso dessa no seu corpo. A desigualdade. política é a educação, a política é o saneamento básico, a política é o transporte, a política é a moradia, a política é acesso ao crédito, a política é o valor da roupa que a gente compra, da tinta que a gente aplica no cabelo. E as pessoas acham que a política não intervém na vida delas. A política intervém em tudo. E só tem, que nem diz um chavão já muito batido, só tem dois caminhos. Ou eu participo da política para ajudar a construir, ou eu sou conduzido por ela, né? Exatamente. Ô, Tiano, não é facultativo. Não é facultativo como se eu troco de roupa ou não troco. A política não te dá esse Dá um luxo. abraço aqui para o Dr. Valtécio. Ah, muito bem. Então, não é facultativo. A política, ou você pensa ela, ou você é pensado. Ou você conduz, ou você é conduzido. Ou você se debruça, ou então o rolo compressor passa sobre você. Porque política, a grande mídia acaba vendendo a ideia da polarização, de politizar, dois polos e esta briga. Porém, se esquece que não dá para uma cidade ser construída sem política, não dá para uma educação ser construída sem política. E a família está totalmente dentro deste universo. Agora, eu conclamo, a minha ideia é este espírito desarmado. Este espírito desarmado não é por força nem por violência. Tiano, tem uma questão que muito aflige, por exemplo, os evangélicos. Eu vou dar um exemplo do meu campo. É a questão homossexual. Um exemplo é a questão homossexual. A união estável foi garantida. Né? A união estável. O que duas pessoas do mesmo sexo construíram juntos. A união estável dá o direito de que os bens, a construção, aquilo que pretenderam seja assim compartilhado e herdado e garantido pelo outro. Isto não tem. Qual é o problema? Qual é o problema disso? Nenhum, não há problema. Uma implicação, a implicação que pode... está dizendo que eu preciso transmitir o abraço para você. Muito obrigado. Reinaldo muito obrigado. Muito obrigado. Deus abençoe. É uma alegria, é uma satisfação. Então, Tiano, este direito da relação estável, da união estável assegurada ao homossexual, e isto acabou trazendo um conflito no meio evangélico. Porém, eu vejo, Tiano, que sem o espírito de beligerância, sem olhar para o outro com menosprezo, dá para entender que não há nenhum problema nesta união estável do ponto de vista do direito assegurado. Eles construíram, Tiano. Então, compraram aquele carro juntos. Na falta de um, então aquele carro fica para o outro, aquela casa. Isso é união estável, é um direito adquirido. Muito bem. O que é que implica para os evangélicos? Para os evangélicos, o que implica é que a união estável possa se tornar a união civil, o casamento, e aí, se tornando lei, a igreja acaba criminalizada por não querer atender, realizar o casamento, recebê-los nesta condição. Acho que este é um conflito hoje no tocante os direitos dos homossexuais e toda esta LGBTs e por aí vai. Porém, é preciso discutir sem espírito armado, sem beligerância, sem ser o dono do poder, o domínio sobre o outro.
A igreja está. Os deputados evangélicos e alguns estão um tanto preocupados porque o Supremo acabou considerando, né, a união estável o direito. Eles acham que o perigo é que se torne casamento, e o casamento a igreja não aceita, e com isto, sendo lei, a igreja é enquadrada em uma transgressão e penalizada. Porém, há muita coisa para ser discutida neste quesito. Da minha parte, eu me comunico muito bem e tenho uma relação interpessoal muito respeitosa. Recebo na minha igreja pessoas de todo este entendimento e de boa, como se diz. Mandar um abraço aqui para a Eliane Martins, a Carmen Barreto. Pastor, olha que interessante o senhor está colocando uma coisa. Tem um ditado popular aqui no nosso Nordeste, que o senhor deve conhecer bem, todo dia com sua agonia, né? A primeira agonia era fazer a garantia de que duas pessoas trabalharam a vida toda e não era justo que, quando uma partisse, ela ficasse a ver navio, porque a família que às vezes até o condenou, que às vezes até expurgou de casa, que às vezes até colocou na sarjeta, passa a ficar com o teu patrimônio e a pessoa que ajudou a construir sem direito a nada. Isso é justo? Isso não é justo. Então, a agonia desse primeiro momento, e é por isso que eu compreendo, como se a gente precisa ter muita calma, muita tranquilidade, porque a sociedade ela é evolutiva. A gente vai amadurecendo. Tem coisas que são aprofundadas na permissão e tem coisas que também são freadas. E quando a gente resolve esse primeiro momento, a gente resolve um momento da seguridade do direito, né? Do direito judicial, vamos dizer assim. Do ponto de vista judicial, se você ajudou a construir, se você ajudou a produzir, você tem parte nessa produção. Isso é o direito ao suor, ao direito ao trabalho, o direito ao que você, enquanto ser humano, ajudou a fazer. Então, essa parte ela já foi assegurada. O outro debate, a gente tem que ter muita tranquilidade para não botar o carro adiante dos bois, porque ele ainda não chegou na pauta. Exatamente. Então, quando a gente antecipa debates que ainda não foram propostos, a gente termina facilitando para que um outro caos, um outro modelo se estabeleça e desvirtue todo um pensamento de sociedade e de garantia de direito. Né? Então, é importante a gente ter a clareza disso. Como é importante a gente esclarecer, por exemplo, há uma confusão na cabeça das pessoas, diz que preso recebe salário na cadeia. Não. O preso recebe um salário, não é ele, se a família dele, se no ato do crime, ele era uma pessoa que trabalhava, que tinha uma carteira assinada, que tinha um trabalho fixo, que tinha toda uma seguridade, e ele cometeu um delito, e ele era réu primário ao cometer o delito, a família dele, o Estado está dizendo que ao fazer isso, a família dele minimamente tem que ser protegida, porque ele passou a não ter essa condição naquele momento, mas ele pode se regenerar, pode se recuperar e pode voltar a ser a pessoa que tanto vinha contribuindo com a sociedade há tempos atrás. Então, e que às vezes as pessoas, em um discurso muito fácil, muito lento, joga como se fosse assim, que bandido tem mais direito do que o cidadão que não cometeu delito nenhum. Então, são esses tipos de debate que a gente precisa ter muita calma para fazer, para a gente não botar a carroça diante dos bois, né? Como diz o nosso ditado. Então, é muito importante ouvir isso de uma pessoa como o senhor, para ajudar, primeiro, a gente reformular os nossos pensamentos. A gente está em constante aprendizado. Mas também, para poder a gente também começar a quebrar esse tabu de achar que a gente não pode dialogar com o diferente, dialogar com o outro que
pode estar pensando diferente da gente. A gente tem que dialogar com quem pensa diferente mesmo da gente, para que a gente possa polir a pedra bruta, fazer o cristal ter brilho. Né? Então, acho que essa é a caminhada. Né? Esses desafios todos que estão postos como direito à união, não à união estável, mas à seguridade. Eu nem gosto de falar de união estável, mas gosto de falar de seguridade jurídica, do direito ao que foi construído, e o senhor bem colocou, como também o debate sobre as universidades, da exclusão, de por muito tempo o negro não conseguiu ter o mesmo acesso à escola, as nossas comunidades tradicionais, o nosso povo que estava na periferia. E quando você estabelece uma espécie de correção, que a cota nada mais é do que uma espécie de correção desse processo, não porque ele vai ter que entrar pela cota, não é porque ele não tem a capacidade, e que bom que as cotas provaram que as pessoas que estão na universidade por cota têm tão boas notas quanto qualquer outro, ou até melhor em vários outros aspectos. Quando a gente precisa estabelecer esse debate, fazer, nós, enquanto Estado de Direito, precisamos fazer correções dos crimes cometidos pelo próprio Estado, e aí não é por Tiano, não é por A ou por B. O Estado, quando ele foi montado, ele foi mais, vamos dizer assim, concedente com uns e excludente com outros, pela própria disputa de poder. E quando a gente tenta fazer, mandar um abraço aqui para o Hamilton Santos também, quando a gente começa a fazer um pouco esse debate, é um pouco na busca das correções históricas que a gente precisa fazer, como aconteceu com o grande domínio da Igreja Católica sobre outras religiões, e também cometeu uma série de erros, e nem, portanto, os católicos vão deixar de ser católicos, nem, portanto, algum erro cometido por um evangélico, as pessoas têm que deixar de ser evangélicos. A gente tem que tentar buscar a correção dos erros. Com certeza. Esta é a proposta. Até porque a gente não pode se pensar um ser humano, projeto concluído, acabado. Você estanca o aprendizado, você estanca as possibilidades de... E outra coisa, nem se olha fazendo uma autoanálise, uma autocrítica. Portanto, projeto humano acabado, concluído, é uma presunção. É uma presunção que não tem tamanho, Tiano. Eu me olhar como um projeto acabado, concluído, é ser presunçoso, egoísta e mais, eu acabo estancando o fluxo do aprendizado. A gente precisa aprender e se abrir ao diálogo. Nada melhor do que dialogando. A igreja abre as portas e ela não pode desenvolver um espírito, repito, beligerante, de briga, contencioso. Não é do espírito cristão a força, a violência, a imposição. Então, uma coisa é o pastor do púlpito, é o padre que está na paróquia. Outra coisa é, de repente, o pastor que está mandatário de uma casa da democracia. Há essa diferença. Porém, a gente precisa estimular o diálogo, a mesa redonda, porque não há entre nós, seres humanos, outro caminho. Nós somos dos animais, nós somos os únicos racionais, intelectivos. Nós pensamos, nós arrazoamos e não podemos abrir mão desta faculdade que nos é por excelência, que nos faz diferente do bruto, nos faz diferente do animal, nos faz diferente dos outros seres. Então, o caminho e a porta aberta é o diálogo mesmo. Tiano, eu fui pastor durante quase 20 anos no que der. E quando cheguei naquele bairro, um bairro querido e amado, nós tivemos uma
relação muito amistosa com o falecido seu Henrique e outros adeptos e líderes da religião de matriz afro. E nossa relação sempre foi muito boa. Sempre foi muito boa. E isto é para ser assim reiterado e sinalizado como uma postura cristã. Uma postura cristã. Nós somos todos seres humanos brasileiros, e repito, todo ser humano brasileiro é igual a todo ser humano brasileiro. Nós temos as nossas diferenças, mas elas não são diferenças que ocasionam um espírito de briga, de intriga, de separação. Elas não são tão graves que nos separem. Parece que é por aí. Está dizendo que fé e razão andam juntas, e mandando o Ramon Maxwell mandando um abraço para o senhor, dizendo que está acompanhando aqui com muita alegria. E de fato a gente não é só na religião que a razão ela precisa ser sempre considerada. A humanidade tem sido muito intolerante com muita coisa, muito intolerante com as pessoas, muito intolerante com a natureza, muito intolerante com uma forma de organização da vida das pessoas. A Josivane está dizendo que o tema está sendo muito esclarecedor, que importante tema para debater, né? Então, é mesmo. Muita gente tentando dizer isso. E a gente precisa, e o senhor falou de um bairro que passou 20 anos, que tem um reduto importante de comunidades históricas, de terreiros, de resistência, e que tem um modo de vida lá já construído também por muitas pessoas. E que bom quando a gente percebe que tem pessoas que conseguem respeitar e dialogar com as outras crenças, com as outras formas de ver, com as outras formas de entender o mundo e de compreender a evolução, né? Essa evolução tem a ver com a nossa vida. E se o ser humano se achar uma peça já produzida e acabada, ele andou para a própria morte, né? É um suicídio. Ele antecipou a sua própria morte. A física e a espiritual. Porque ambas são evolutivas, ambas estão em construção e em desafio o tempo todo. Com certeza. Outro tema importante para a gente já dar uma abordada, pastor, é sobre esse preconceito que a gente vê ainda muito forte e que tem se tornado, agora nos Estados Unidos, a bandeira de luta. Aliás, já tinha se tornado por Martin Luther King e vários outros que puxaram esse debate muito forte, mas agora com a pujança maior, depois da morte lá do George Floyd, como as pessoas ainda acham que são melhor apenas pelo fato de ter uma tonalidade de pele diferenciada. Como isso impacta ainda, o poder aquisitivo impacta no não reconhecimento da capacidade humana de uma pessoa que às vezes não tem o mesmo poder aquisitivo. Como o Estado ainda permite uma mulher ganhar menos do que um homem exercendo o mesmo cargo só pelo fato de que a diferença de sexo está posta, né? Acha que o sexo masculino pode sobrepor ao feminino e, por isso, o fato do homem ganhar mais do que a mulher já se sobrepõe como um fato de submissão e de segurança do Estado permitindo que isso ainda aconteça. Como essas coisas que parecem ser tão pequenas, elas são tão brutais e tão violentas contra a nossa humanidade e contra as pessoas. Como a gente se postar diante desses desafios todos? Pois é, Tiano. Aquela frase que popularizou, mais ou menos assim, eu preciso respirar, quando ele estava sendo sufocado, asfixiado,
e o Floyd disse, eu preciso respirar, e neste tempo de pandemia que um dos sintomas é a falta de ar para respirar, mas me parece, fazendo uma analogia, me parece que existe uma outra falta de ar e um outro jeito de asfixiar muito mais perigoso, que é este preconceito. Como é possível que a cor da pele gere direitos? Meu amigo, como é possível que a cor da pele gere direitos? Que uma religião gere direitos no sentido de sobrepor outra, no sentido de sobrepor, no sentido de suplantar outra. Eu penso que estamos vivendo tempos difíceis, não só no quesito sanitário, não só no quesito da pandemia. O tempo é nublado e o tempo é cavernoso, difícil em aspectos mais profundos, quanto à relação interpessoal, a relação amorosa, o respeito mútuo, como eu vejo o outro ser humano, como eu vejo o outro. Isto tudo está afetado. Estamos vivendo um tempo de afetação. As pessoas rebaixaram mesmo o nível e nivelaram por baixo. Fake news, o sujeito não se sente constrangido com uma fake news, o sujeito não se sente constrangido em expor o nome do outro, denigrir a palavra boa, denigrir, expor a imagem do outro de maneira irremediável. Não tem como remediar. É igual, Tiano, é igual eu falo mal de você. Eu vou fazer uma correção aqui, pastor, porque me falaram que essa palavra não é a mais correta, não. Mas já pedindo uma correção, mas já dizer que como as pessoas se sentem tão livres em expor a vida do outro sem nenhum fundo de verdade, sem razão nenhuma, sem preocupação nenhuma de que ele cometeu uma mentira deslavada e que pode levar o outro a ter situações da morte a outros direitos serem tirados. Como foi o caso daquela senhora que disseram que ela praticava atos de feitiçaria com crianças e foi apedrejada até a morte inocentemente. Eu fico admirado, boquiaberto, vivendo esse tempo, porque é um tempo de crise muito mais profunda. Os cristãos sabem desde sempre que o pai da mentira é o diabo. E que parece que a mentira deixa de ser mentira quando eu estou escondido em uma rede social. Escondido não existe escondido. Eu coloco entre aspas. Mas parece que é fácil postar o inverídico, postar e denegrir e atingir a imagem do outro. Ô Tiano, eu lhe atinjo com letras garrafais. E de repente é como se eu lhe desse direito de resposta em uma bula de remédio. Veja só, uma bula de remédio para você se defender. Depois que a imagem é danificada, é muito difícil de você reconstruir a imagem da família, a imagem do cidadão, do homem de bem. Portanto, eu digo, meu amigo, que estamos vivendo tempos difíceis. Eu tenho intercedido a Deus pelos gestores. Eu acho que é uma questão de gestão, é uma questão de sociedade solidária, é uma questão de ciência. Essa crise a gente pode resolver através de gestão.